Olá, eu sou Raquel Saldívia, a palhaça Colibri. Este projeto se chama A Dinâmica do Clown com o Público Infantil. É um projeto contemplado pelo PROAC 39-2021. Eu, Raquel, faço parte da companhia Serafim Teatro, sediada na cidade de Campinas, em São Paulo. Nossa companhia foi fundada em 2010 para a pesquisa das linguagens do clown e do teatro de animação. Trabalhamos na criação de números e espetáculos para a família toda e para o público infantil, apresentando nosso trabalho em teatros, espaços alternativos, praças, festivais das diferentes cidades e estados do Brasil. Abel Saavedra, o fundador da companhia Serafim Teatro, é um artista argentino, palhaço e construtor e manipulador de bonecos para teatro de animação. Ele assume a direção da nossa companhia e a direção também dos nossos espetáculos, aportando uma trajetória de mais de 30 anos de trabalho artístico em Brasil e fora também. Eu, Raquel, faço parte da companhia desde o ano 2010, sim, desde que nasceu. Também, como Abel, sou argentina, me formei em filosofia em Buenos Aires, sou professora de língua estrangeira aqui no Brasil e também tenho 13 anos de experiência de trabalho artístico no Brasil como palhaça, parceira do Abel, como construtora e manipuladora de bonecos e também como criadora dos textos e roteiros da nossa companhia. Em relação a este projeto, o formato é uma sequência de 4 videoaulas nas quais desenvolveremos alguns tópicos relacionados ao trabalho do palhaço com a plateia infantil, tomando como ponto de partida a nossa maneira de entender e de vivenciar a experiência de sermos palhaços, enxergando o clown como cúmplice dessa plateia infantil e destacando a identificação entre ele e ela. Então, vamos tentar trazer aqui pontos de comunicação em possível conflito na forma de perguntas e respostas. O nosso objetivo é levar atenção sobre esses pontos e assim contribuir na clarificação, sim, deles no nosso trabalho. As reflexões que aqui faremos são o fruto do meu trabalho, sim, e do meu aprendizado com o palhaço Abel Saavedra, que é o palhaço Tanguito, que é o artista com quem divido o palco e também a vida. Embora isso, para alguns conceitos básicos, faremos referência também a definições realizadas por alguns pesquisadores e artistas importantes. Mas aqui surge um aviso importante. Sim? Por tudo isso que acabo de falar, esta série de vídeos não pretende dar uma visão objetiva da figura do palhaço nem do trabalho dele. Nós aqui daremos simplesmente nossa própria visão, baseada no que acreditamos como ponto de partida do trabalho e baseada também na experiência que Abel e eu, em nossa companhia, temos alcançado em relação a estes tópicos, nos palcos. Vamos falar da figura e do fazer do palhaço em geral, mas tentaremos levar essas considerações às experiências com o público infantil. Então, comecemos agora com o conteúdo dessa primeira videoaula, através de formular a primeira pergunta. Embora depois usaremos os conceitos de palhaço e de clown como sinônimos, agora vamos tentar começar nossa conversa tentando distinguir entre estes termos.
o palhaço e o clown são a mesma figura? Em caso deles não serem a mesma figura, quais seriam as semelhanças? Quais seriam as diferenças? Na verdade, podemos legitimar a unificação semântica desses termos na língua mesma, porque, como bem disse o artista Hugo Pozzolo, a palavra palhaço é a tradução ao português do termo italiano pagliasso, sim, que no espanhol ou no francês, que também são línguas romances derivadas do latim, seriam palhaço e paíço, respectivamente. Desde esta linha de compreensão, a palavra clown seria simplesmente um termo com o mesmo significado, porém expressado em inglês. Acudir à língua é sempre uma boa maneira de dirimir conflitos de significado. Mas o melhor modo que nós achamos para definir esses conceitos é desde um ponto de vista, digamos, existencial. Por esse motivo, começaremos aqui falando, talvez de um modo um pouco mais abstrato ou filosófico, um modo talvez psicológico, pois estaremos ingressando em uma dimensão subjetiva próxima do âmbito emocional. Depois, no decorrer da videoaula, iremos concretizando essa figura até chegar a ver ela materializada nos palcos. Então, desde aí, podemos dizer que o clown ou o palhaço, já que esta definição cabe nos dois, se define como um modo de ser, pois manifesta um estado do ser humano em que ele se dá a permissão de ser como ele realmente é, incluindo nisso a exposição do próprio ridículo e das suas próprias fraquezas. Por isso, cada clown é um tipo especial, pessoal e único. O clown não representa um papel dado externamente. Ele apresenta o que ele é intimamente e essencialmente. Ele se apresenta de uma maneira pura e sem filtros, muitas vezes com uma intensidade tal que afeta o emocional dos que estão presentes a essa manifestação. O clown não é um personagem, uma entidade externa a seu ser. Como já disse o grande pesquisador Luiz Otávio Bournier, o clown é um si mesmo, se expondo numa contínua ampliação e dilatação dos aspectos ingênuos, puros e humanos do seu próprio ser. Nós dissemos que o clown é uma energia visceral que se resolve na manifestação lúdica do jogo. O clown brinca. Aí chegamos a uma primeira materialização desta definição abstrata, porque o clown se concretiza no seu próprio jogo livre no mundo. Mas qual seria, mesmo assim, a diferença entre o clown e o palhaço? Como nós acreditamos que o clown e o palhaço são, em essência, a mesma configuração de espírito, podemos dizer que a diferença talvez seja só externa e que esta se expresse no nome, sim, que os designa, ou no estilo do figurino, ou nos palcos onde se apresentam. Então, por exemplo, podemos chamar, ou poderíamos chamar de palhaço, quando essa figura, naquele estado existencial, utiliza uma vestimenta que representa, digamos, em termos gerais, o tipo americano ou o tipo russo, que utiliza nariz vermelha, peruca colorida, figurino extravagante e colorido. Ele se apresenta em circos ou espaços alternativos, embora também possa se apresentar em teatros. Esta figura é geralmente identificada com a figura do palhaço. Ou seja, habitualmente, usualmente as pessoas identificam o palhaço
com essa figura. Nariz vermelha, peruca, sapato grande. Clown, para nós, em essência, seria o ator no mesmo estado existencial, mas tendo como figurino uma vestimenta mais do cotidiano, ligeiramente exagerada e desajeitada. O clown pode não utilizar nariz vermelho, pode utilizar ou pode não utilizar. Ele também pode se apresentar em teatros, circos, espaços alternativos e ruas. A seguinte pergunta seria: o que é chamado de estado lírico de palhaço? Ou o estado lírico do palhaço, o que é? Falamos de um modo de ser, só que quando esse modo de ser é prolongado no tempo, sim, surge um tempo de exposição dessa figura e aí surge um estado peculiar. Esse é o estado que chamamos de estado lírico do palhaço. Mas o desafio é como conseguir manter esse estado no tempo, como sustentar essa figura exposta em cada apresentação em público e não ficar vulnerável ao ponto de perder esse estado ou de ser engolido pela plateia. Como navegar nessa linha divisória constante entre a razão cotidiana, que mostra um palco, uma plateia e uma função, e esse ser, essa espécie de incoerência coerente extracotidiana, esse estado existencial que se revela no jogo. Com certeza, mesmo para aqueles que já têm uma grande experiência, isso é um desafio que se renova em cada apresentação. A consciência do ator que está por trás, testemunhando a cena, testemunhando o ambiente e a relação entre estes, é a que ajuda a prolongar no tempo e sem perigo de perdas esse estado. Quando o palhaço consegue isso, podemos dizer que o palhaço está realmente pisando o picadeiro, ou seja, está presente. Tudo isso coloca o ator em um estado consciente, mas ao mesmo tempo vulnerável e exposto. E isso o faz atingir um estado diferenciado que o encoraja e o impulsiona a fazer qualquer coisa que cotidianamente não faria. Ele está num estado de permissão obrigatória e, portanto, numa linha divisória entre a alegria do poder fazer do jeito que quer e a dúvida de se deve ou não deve fazer, ou seja, um estado ambíguo. A seguinte pergunta seria: uma das manifestações na presença visual do palhaço é a composição do figurino, algo que é profundamente pessoal e marcante dessa presença. Aqui podemos dizer que tem figurinos que revelam e outros que ocultam. Então, em que casos o figurino revela a figura de palhaço e em que casos estaríamos dizendo que o figurino oculta essa figura? Sempre o figurino do palhaço é de uma grande importância, porque a informação visual que ele envia ao ambiente anuncia essa presença diferenciada da qual acabamos de falar. Então, desde aí o figurino deveria aportar uma ferramenta que o ajude a revelar a sua personalidade. O figurino deveria ser um destaque diferenciado do normal cotidiano, incluso podendo acentuar as particularidades do próprio corpo do palhaço, tais como pés, barriga, bunda exagerada ou pernas destacadamente magras, para que essa presença tenha mais uma ferramenta que a ajude a mostrar, a se revelar tal como ela é, ressaltando sua individualidade. Neste caso, poderíamos dizer que o figurino potencializa a presença do palhaço porque o valoriza e o revela. Mas do outro lado, também tem os figurinos que ocultam, os figurinos que cobrem ou que enchem de informação visual, até o ponto de ocultar ou esconder essa presença
nesse estado existencial, sim? A presença do palhaço. Isso pode ser em um excesso de maquiagem ou de roupas e acessórios que poluem a informação visual que está passando. Esse tipo de propostas não deixa o clown se mostrar, não deixa o clown fluir. Quando o figurino oculta, acaba se criando um personagem externo. A proposta sempre deveria ser descobrir e revelar o próprio palhaço nas suas roupas. Então, tenho trazido até aqui estas questões básicas que compõem a figura do palhaço, desde a nossa perspectiva. Como deveria ser a abordagem de uma plateia infantil? Vamos tentar problematizar um pouco essa questão. O primeiro a considerar, antes do contato inicial com o público, seria o tipo de espetáculo, o tipo de espaço e o tipo de público. Ou seja, o tipo de espetáculo é um espetáculo desenvolvido especificamente para o universo da criança ou é um espetáculo que é destinado para a família toda? Em relação ao tipo de espaço, onde será a apresentação? Será num picadeiro? Será num espaço alternativo, numa quadra de escola, por exemplo? Ou em um palco italiano? Porque, nesse sentido, a qualidade de energia na entrada inicial deveria ser diferente, bem diferente em cada um desses espaços. E em relação ao tipo de público, é importante saber o tipo de público. Sabemos que se trata de uma plateia infantil, ok, mas qual é a faixa etária dessa plateia? São adolescentes? São muito pequenos? Estamos em um espaço diferenciado, em um hospital, por exemplo? Estão acompanhados da família? Então, antes de entrar em cena, para escolher como será a entrada, poderíamos dar uma olhada por entre as cortinas e ver o tipo de espectadores. É um público infantil, mas tem suas características próprias. Estas informações dão ao palhaço a possibilidade de escolher uma abordagem diferente para cada público. De fato, não é a mesma energia que terá o palhaço para interagir no seu jogo, aquela que vem de crianças muito pequenas, ou de faixas etárias um pouco maiores, ou das que vêm de turmas de escola, porque, por exemplo, neste último caso, eles estão mais fortalecidos como grupo, se mostrando quase como uma comunidade bloco, sim? Também não será a mesma qualidade energética de um público de adolescentes, porque estes, além da questão do bloco ou do grupo, estão em um processo de mudança e reafirmação individual que faz que a comunicação ou a energia de ida e volta com o palhaço seja diferente. E se a plateia for de crianças acompanhadas da família, também não é a mesma energia, porque aí todos os membros da família estão para desfrutar do espetáculo, dividindo esse momento em família. Nesse caso, o palhaço deveria contemplar e incluir a todos os membros da família no jogo. Então, para estabelecer um diálogo rápido entre o ator e o espectador, é desde aí que deveríamos avaliar e escolher a entrada e o tipo de abordagem. Decidir isso resulta essencial, pois a percepção da resposta inicial auxiliará o diálogo do palhaço com esse público determinado, já que segundo seja o resultado obtido logo na entrada, o palhaço deverá ajustar automaticamente a sua apresentação, a sua performance, para cativar desde o começo e assim conseguir desenvolver a proposta de intervenção. Agora, o espetáculo começou,
A entrada foi feita, o primeiro contato energético entre o palhaço e o seu público aconteceu. Uma vez iniciado o espetáculo, para o ator detrás do clown é um desafio imenso sustentar o jogo do palhaço com a plateia infantil. Por isso é imprescindível estabelecer um diálogo corporal e verbal com o objetivo de cativar e conseguir involucrar a plateia como cúmplice e assim, em primeira instância, estabelecer o lugar do clown e o lugar da plateia para firmar o jogo teatral. Dentro de propostas de encenação, às vezes utilizamos como recurso a abordagem de uma pessoa do público. Mas, dentro deste tipo de proposta, temos que ficar sempre em alerta. Em alerta de uma coisa que chamamos de autorresgate da figura do palhaço, para a retomada do jogo. Pois aqui existe o perigo dos imprevistos que podem acontecer no momento que abordamos um espectador dentro da plateia, para involucrá-lo dentro do nosso próprio jogo. Quando falamos de público infantil, sabemos que as crianças podem ser bem mais diretas e animadas que os adultos em suas reações ante as propostas lançadas pelo palhaço. Aí, os chamados perigos poderiam ser que talvez a criança escolhida não esteja muito afim de brincar, ou que a criança se coloque no papel de esperta entre os amigos. É claro que tudo isso seria estando em seu pleno direito, pois na estrutura básica de um espetáculo existe, de um lado, o espetáculo com o palhaço e do outro, o espectador. Isso pode ser quebrado pelo jogo do palhaço, porque ele interage com a plateia, sim? Mas quando quebramos isso, também podemos nos aventurar a que o espetáculo se dilate ou se perca por causa de querer manter um jogo na plateia e não saber muito bem como sair dele no tempo certo. Quando o jogo se instala na plateia e não com a plateia, corremos o risco sério de perder o espetáculo. E aí, quando sentimos literalmente um desconforto na barriga. Esse é o alerta para ativar o que chamamos de autorresgate. Ou seja, a consciência do ator que deve reagir internamente, reforçando o clown para voltar ao roteiro e à proposta original do espetáculo. Se não acatarmos esses alertas, mudamos completamente o rumo e, em consequência, é muito alta a possibilidade de perdermos a presença do clown tentando recuperar o que já perdemos e nos afundar cada vez mais no que chamamos habitualmente de pisar na merda. Por isso, quando o pisca-alerta da barriga liga, é o momento de recuar e reformular a abordagem, recuperando a linha divisória entre espetáculo e espectador. Podemos atravessar essa linha quantas vezes quisermos, mas sempre com essa consciência executiva. A consciência do limite, tanto por parte do palhaço, que não invade sem uma intenção determinada o espaço do público, e a consciência do público, que não invade sem ser convidado o espaço da cena, é fundamental ao sucesso do espetáculo. Porque com o respeito desses limites estabelecidos, fica explícito que a proposta tem uma finalidade e que há um comando de intervenção teatral. É muito rico estabelecer as regras do jogo pelas quais se explicita o lugar do artista no palco e o lugar dos espectadores na plateia. Estabelecidos esses limites e sendo respeitados, poderemos brincar, abrindo e fechando esses limites desde um comando e mantendo a proposta. Porque manter essa proposta, embora seja um desafio,
é imprescindível para desfrutar de um jogo fluido, onde cada um tem seu lugar lábil, sim? Não é um lugar fixo que não se pode quebrar. É um lugar que pode se abrir, mas tem que voltar. Onde cada um pode se soltar para se divertir e desfrutar de um espetáculo como plateia e como palhaço. Uma outra coisa importante a destacar com o trabalho com o público infantil é que nesse tipo de trabalho existe uma diferença sutil, mas muito marcante, entre uma abordagem infantil ou uma abordagem infantilizada. Desde a nossa perspectiva, a primeira, ou seja, a abordagem infantil, encara o universo infantil e suas peculiaridades no mesmo nível. A segunda, a abordagem infantilizada, passa do ponto, produzindo uma sorte de imitação grotesca desse universo. Dentro da postura do clown, em cena, as ações e o diálogo devem se colocar ao par com o espectador, utilizando, por exemplo, os recursos do vocabulário e dos gestos simples do mundo infantil, mas sendo adotados e feitos sempre por um adulto, porque o palhaço é um adulto, sim? Ele tem que adotar esses gestos infantis de uma maneira natural e não exagerada, ou seja, não sendo imitados. Isso torna a figura acreditável e revela o palhaço como um adulto que brinca naturalmente, para que a plateia se identifique e fique no jogo. Bom, chegamos neste primeiro vídeo ao final. Sim? Tentamos desenvolver estes tópicos e é muito rico porque nos permite refletir sobre o nosso próprio fazer em cena. Agradecemos muito ao PROAC por ter nos dado esta oportunidade de reflexão. Fica o convite para que consigam acompanhar a série destes vídeos na sequência. Muito obrigada e até muito breve.